Esse algo em comum é o que nos faz pagar o preço juntos. Essa coinonia, essa comunhão, essa parceria, ela tem algo em comum. E no livro de Filipenses, aquilo que era comum para eles era a graça. Filipenses 1,7, é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, igreja de Filipos, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Começam a perceber que é o caminho da graça que nos une, é o caminho da graça que nos faz estar juntos, é o caminho da graça que nos faz compartilhar esta graça com outros, fazer o trabalho de discipulado, é o caminho da graça que me faz solidário com você, com o próximo, com aquele que está na igreja, com aquele que está fora da igreja. Vocês começam a perceber que é a graça de Cristo que está inoculada em nossas vidas, que nos faz em comum. É isso que Paulo está dizendo. Os filipenses e Paulo eram comuns, eram juntos, eram participantes da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Na cabeça daqueles primeiros cristãos, a comunhão, queridos, era muito mais do que sair depois do culto à noite para comer pizza. A comunhão na cabeça dos primeiros cristãos era muito mais do que se juntar num fim de semana para jogar um futebolzinho. Isso é importante? É. Isso precisa acontecer? Precisa. Isso é ótimo para os nossos relacionamentos? Sim. Isso fomenta o nosso crescimento na amizade? Sim. Mas isso é momento de recreação, isso é momento de lazer. Para os crentes de Filipos, na cabeça de Paulo, isso não é comunhão. E eu confesso que, estudando, eu me espantei. Porque comunhão vai além disso. Esses momentos de comer uma pizza no fim de semana, de jogar um futebolzinho no sábado à tarde, esses momentos, eles são um passo para a comunhão. Mas isso não é verdadeiramente comunhão. Volto a dizer, sair para comer pizza, se juntar para jogar futebol, é importante, precisa acontecer para que os nossos relacionamentos se tornem mais sólidos, mais íntimos, mais fortes, mais sadios. Devem e precisam acontecer, mas à luz daquilo que nós vamos estar enxergando nesses textos, isso não é necessariamente comunhão, isso é momento de recreação, isso é um passo, isso é uma forma para, mas comunhão verdadeiramente não é. Comunhão é mais do que isso. Então, o que é comunhão na luz da cabeça daquilo que Paulo está mostrando? Comunhão é participar da graça de Deus por Cristo Jesus. Isso é comunhão. É participar dessa graça que nós recebemos e fomos alvos de Deus através daquilo que Jesus fez por nós. E aí, estudando um pouco mais o livro de Filipenses,
Nós vamos encontrar Paulo mostrando duas maneiras como nós participamos dessa graça. E eu quero que você entenda que nós não estamos aqui desmerecendo os nossos momentos juntos, de comermos pizza, de jogarmos bola, de sentarmos para brincar, para sorrir. Isso é parte de um processo. Isso faz parte do processo. Mas quando nós falamos de koinonia, de comunhão, nós não podemos perder de vista que comunhão é participar da graça de Deus. E como é que nós participamos da graça de Deus, segundo aquilo que Paulo vai estar dizendo a respeito da igreja de Filipos? É participarmos da comunhão na esperança. Veja o que é que Paulo diz. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que veio por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo e os cristãos de Filipos, Paulo e a igreja de Filipenses, tinham a mesma esperança. Que esperança era essa? Era o dia em que eles encontrariam Cristo. Paulo está dizendo que eles tinham uma esperança em comum, que era o dia de Cristo. Mas até chegar lá, eles precisavam de algo. Eles precisavam se apegar a alguma coisa para que eles pudessem chegar até o dia de Cristo. Eles precisavam de quê? De um amor maior. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Eles precisavam estar cheios do conhecimento. Eles precisavam estar cheios da percepção, desse discernimento daquilo que é melhor, para que eles fossem purificados até a volta de Cristo. Queridos, a comunhão da esperança fazia com que eles orassem uns pelos outros. Isso é koinonia. Isso é parceria. A esperança que eles tinham em comum de que um dia estariam com Cristo fazia com que eles nutrissem uma koinonia diferente da nossa percepção de comunhão hoje. Essa koinonia estimulava que eles tivessem esse desejo de estar orando uns pelos outros. Nós temos uma comunhão na esperança, nós temos isso em comum. Nós somos parceiros nessa grande esperança da volta do Senhor. E essa esperança, ela nos traz uma responsabilidade. Significa dizer, queridos, que eu tenho uma responsabilidade para com Jandilma. Jandilma tem uma responsabilidade para comigo. Edson tem uma responsabilidade para com Conceição. Conceição tem uma responsabilidade para com Edson. Isso é koinonia. Eu tenho essa responsabilidade. A responsabilidade no sentido de estarmos orando uns pelos outros, para que o nosso amor aumente, para que aumente o nosso conhecimento, para que aumente o nosso discernimento, a nossa pureza, para que nós possamos produzir frutos de justiça até que cheguemos lá. Então, comunhão, queridos, koinonia,
É aquilo que está baseado na graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E essa koinonia, essa comunhão, ela me traz responsabilidade, muito mais do que comer um pedaço de pizza depois do culto à noite. Isso é importante? É. Podemos e devemos manter? Sim. Mas nós temos uma koinonia, uma comunhão baseada na esperança, e na esperança que eu tenho em comum com vocês, de que um dia estaremos com Cristo. Eu tenho uma responsabilidade para que até que cheguemos lá, vocês possam se manter firmes. Vocês possam se manter plenos de conhecimento, da percepção da palavra de Deus, do amor de Deus, e isso me dá uma responsabilidade de estar orando por vocês. Esta é a minha oração. Veja o que é que Paulo, o pastor Paulo, está falando. O que é que ele está ensinando para a sua igreja? Olha, a minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez. Paulo está orando, pedindo para que Deus faça com que o amor entre eles cresça, aumente cada vez mais, em conhecimento, em percepção, em discernimento, a fim de que eles possam se manter puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Isso é comunhão. Comunhão me traz responsabilidade. E quem é que começa, querido, isso em sua vida? Quem é que começa isso em nós? Sabe quem é que começou isso em nós? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe quem foi que começou isso na sua vida? Deus. Deus mesmo tinha começado, e é Deus quem vai terminar. A koinonia, a parceria que Paulo e os filipenses tinham no Evangelho, não era para garantir qualquer status diante de Deus. Inclusive, Paulo vai dizer que aquilo que era lucro para ele agora considera como perda por Cristo. Não é isso que ele fala? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Mas o que para mim era lucro, agora eu considero como sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Essa parceria de Paulo e os filipenses, ela não existia para garantir qualquer status diante de Deus. Pelo contrário, esse foi o evangelho que os filipenses ouviram e pela graça de Deus creram. Era um evangelho, queridos, que falava sobre um Cristo sofredor, que morreu, que ressuscitou para trazer justiça e salvação para o seu povo. E olhe bem, aceitar esse tipo de evangelho significava estar disposto a sofrer como o próprio Cristo sofreu. Olha a mudança de mentalidade daquilo que Paulo está dizendo para nós. Culpa ou graça? Já começamos a entender que como igreja nós não precisamos nos culpar
porque fazemos ou porque deixamos de fazer. Nós precisamos nos pautar na graça. Essa graça que é koinonia, que é parceria. Agora, entender e aceitar o evangelho da graça significa estar disposto a sofrer como o próprio Cristo. Comunhão na esperança. Mas aí, queridos, tem o segundo tipo de comunhão, e esse é um pouquinho mais complicado. Porque se eu perguntar para vocês, quantos de vocês querem e vivem a comunhão da esperança? A esperança de que um dia estaremos com Cristo. Quantos de vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Quantos de vocês não esperam isso com a certeza de que esse dia chegará? Alguém duvida disso? Não. Todos nós sabemos que a nossa vida neste mundo ela é terrena, ela é passageira, somos peregrinos. Sim, todos nós temos essa certeza. Só que agora nós entendemos que esta comunhão na esperança, ela nos dá uma certeza. Nós temos responsabilidades uns para com os outros. Eu preciso ajudar o outro nessa caminhada. Eu preciso pegar na mão dele quando ele está cansado, desanimado. Eu preciso nutri-lo através do meu conhecimento. Eu preciso estar distribuindo o meu amor para com ele. Então eu já entendo isso. Que até certo ponto é trabalhoso. Porque isso é trabalho de videira. Não é trabalho de treliça. Microfone, por gentileza. Irmã Rose, aqui na frente, por favor. Então, o trabalho de videira é trabalhoso. O trabalho de videira, ele requer abrir mão de algumas das nossas prioridades, como nós já falamos aí, quando dissemos aquilo que Deus está fazendo no mundo, que é buscar um povo para se juntar a Ele, é abrir mão do nosso querer, então dá trabalho. Pois não, irmã Rose? Eu estou analisando aqui como Paulo, ele era amável com as igrejas, né? E eu lembro que tem um texto que fala que levai as cargas uns dos outros, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. E aí a gente volta àquele ponto de que suportar os outros em amor não é fácil, porque o outro é oposto a nós. Mas ele nos ensina isso. E quando a gente aprende com Paulo, que é imitador de Jesus, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Assim, quando a gente olha sobre essa ótica, a coisa fica mais fácil. E bem mais fácil. Então é isso, é suportai-vos uns aos outros em amor. Né? A gente fala assim, é tão lindo, né? Mas é necessário viver essa verdade. Em algumas situações, alguns textos bíblicos, eles se tornam até muito românticos, né? Suportai-vos uns aos outros, isso é belíssimo. Agora, viver isso é outra história completamente diferente. Temos a percepção de que koinonia é responsabilidade para com o outro, nos coloca em um patamar completamente diferente. Porque o título deste capítulo, quando fala culpa e graça, de certa forma, em alguns momentos, nos vem um sentimento de culpa. Pelo fato de não fazermos. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: não se apegue ao sentimento de culpa, entenda que você vive pela graça. É a graça que é o combustível para que você passe a entender aquilo que é necessário ser feito e como você deve viver o Evangelho de Cristo. E aí, queridos, nós precisamos mudar verdadeiramente, em alguns momentos, a nossa forma de agir e de pensar como igreja e como cristãos.
Porque, sinceramente, quem de vocês aqui que está comigo, e depois você que vai assistir a esta palestra que nós estamos dando sobre a Telícia Videira, quem de vocês hoje chegou aqui certos de que koinonia, que é comunhão, mas que na visão da igreja de Filipe é mais, porque é parceria, e quando eu sou parceiro, eu me torno responsável. Quem de vocês entende que hoje, quando chegou aqui, antes de eu estar falando destas coisas, que aquele futebolzinho no fim de semana, que aquela pizza que você está comendo junto com os seus amigos depois do culto, é verdadeiramente uma koinonia e comunhão? Quem de vocês tinha absoluta convicção de que era verdadeiramente isso? Levanta a mão aí. Não mintam. Agora, quem de vocês tinha a certeza de que koinonia era responsabilidade para com o outro? Quem de vocês tinha absoluta convicção de que comunhão, de que koinonia era você estar orando um pelo outro, era você estar nutrindo o outro, era você estar pedindo ao Senhor para que dê esse discernimento, para que pegue na mão, para que caminhe junto? Quem de vocês tinha essa visão da koinonia? Porque muitas vezes, queridos, o trabalho de videira, ele dá trabalho. E aí nós precisamos mudar, em alguns momentos, a nossa forma de entender e viver igreja. Aquilo que a irmã Rose falou, levai as cargas um dos outros, é romântico, é lindo. Pense num texto bonito. Levai as cargas um dos outros. Quem aqui está disposto a levar a carga do outro? Quem? Quem de nós, durante essa semana, em nossas orações, lembrou do outro e orou por ele? Sabe por quê? Porque para lembrar do outro e orar por ele, você precisa saber necessariamente aquilo que o outro está passando, aquilo que o outro está precisando. E aí, queridos, nós temos uma forma fantástica, já vou dar a palavra à irmã Jandilma, nós temos uma forma fantástica de burlar esta forma de cuidar do outro. Nós oramos assim: Senhor, abençoe as famílias da igreja, que a tua graça recaia sobre a vida delas. Senhor, dá a elas as condições suficientes para ter o pão na mesa. Você nem sabe se está precisando de pão na mesa. Às vezes a necessidade da família é outra. Mas aí nós arrumamos um jeito de burlar a koinonia que verdadeiramente Deus espera da igreja, e aí nós fazemos as orações por atacado. Perdoa as multidões de pecado. Que multidões de pecado? Às vezes aquele irmão tem uma dificuldade de conseguir falar do evangelho, ele acha aquilo um grande problema para ele. Você deveria orar por ele. Ajuda aquele irmão, aquele tem intrepidez para falar do evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Jogar bola no fim de semana é bom? É importante, deve ter sempre. Comer pizza é importante. Tomar um chá na casa das irmãs é importante? Isso é um meio, isso é uma ferramenta para a comunhão, para que lá, nesse momento, você possa partilhar da graça que está pautada na esperança, para que você possa procurar saber verdadeiramente o que ela está precisando, o que é que você precisa fazer para que ela se torne melhor, para que ela esteja mais firme, mais consciente da sua responsabilidade, mais feliz, mais alegre, mais cheia do conhecimento, com mais intrepidez. Isso é koinonia. Podemos falar da política enquanto jogamos um joguinho de dados, de cartas? Podemos, mas nós não podemos abrir mão de saber daquilo necessariamente que o irmão precisa. Eu preciso orar pelo quê? O que é que você está precisando? Qual é a dificuldade que você está passando? Eu estou aqui para sentar com você, para pegar na sua mão, e eu vou fazer com que o seu dia seja um pouco mais feliz. Pode falar, irmã Jandilma? Bom dia, meus irmãos. Falar
pensar em Paulo. A gente fica analisando as cartas de Paulo, né? Como o Rose falou, o amor, carregar as cargas, né? Um dos outros, né? Se disponibilizar total para o Evangelho. Eu creio que depende de cada um ter a comunhão com Deus. Paulo foi aquele cara, né? Como se diz, aquele homem determinado em tudo que fazia. Quando ele perseguia a igreja, ele era determinado no que fazia. Ele foi um homem que soube receber ordens e obedecê-las. E aí Paulo, quando ele tem um encontro com Deus, com Cristo, ele tomou para si toda aquela obra do Senhor, tomou para si e disse, agora eu vou mudar. Agora não vou ser mais aquele perseguidor, agora eu vou fazer a obra. E quando a gente se disponibiliza a fazer algo, pode ser em igreja ou em qualquer outra situação, a gente se doa. Aí eu creio que Paulo se doou totalmente. E aí ele abraçou a causa. Ele não importava o que fosse acontecer com ele, contando que ele estava disponibilizado a fazer a obra do Senhor, independente da situação que ele estivesse. E as melhores cartas que a gente sabe de Paulo foi quando ele estava preso. Em uma adversidade total do contexto de vida. Aí é que ele se enche do poder, da graça do Senhor. E essa coinonia que Paulo fala, é a comunhão que ele tinha com Deus e passar para o próximo. Ele sentia isso de Deus para com ele, a sua proteção. Aí a gente entende o que é o Evangelho. Aí a gente entende o que é as cartas de Paulo. Porque ele totalmente se desfez dele para fazer algo que os outros talvez não tivessem essa visão que ele teve. É isso que eu entendo de Paulo. A posição dele como comunhão, como saber o que é uma comunhão, como comungar com um objetivo lá na frente. O objetivo de Paulo não era hoje aqui, a pizza, o lazer, não. O objetivo de Paulo, a comunhão de Paulo, era para que aqueles que tivessem a mesma visão dele lá na glória do Senhor. É a minha palavra, pastor. É isso mesmo, irmã Jandilma. A palavra que a irmã usou aí cai muito bem, doar. Paulo se doou, né? Então, é doar um pouco do conhecimento dele, que era vastíssimo, porque Paulo era letrado. É doar o tempo dele, porque ele se doou para realmente fazer a obra acontecer. E aí, quando nós trazemos para o nosso contexto hoje, a doação. Se eu quero fazer koinonia, eu preciso me doar. Doar uma parte do meu tempo, uma parte do meu conhecimento. É o trabalho de videira. É o trabalho de videira que requer o investimento da nossa parte. Seja do tempo, seja do conhecimento. Paulo, a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Quando você lê a carta de Filipenses, você não entende que aquilo seria a carta de um preso. Porque poderia ser a carta da tristeza, a carta da lamúria. Está vendo aí o que deu eu fazer o que eu fiz? Mas não. A gente vê Paulo extremamente feliz. E a gente começa a perceber Paulo falando da igreja, da qual ele criou, fundou, pastoreou, tendo o mesmo sentimento. Então, Paulo ele traz essa ideia da koinonia, dessa esperança, porque aquilo que juntava Paulo e a igreja era a esperança, fundada nesta graça. Então, a graça de Cristo era a base da koinonia, e essa koinonia era uma comunhão que apontava para a esperança, mas também era uma comunhão, queridos, que apontava para o sofrimento. A comunhão da igreja de Paulo era uma comunhão que não era só unida, ligada pela esperança, mas era pelo sofrimento. Olha o que é que Paulo fala a respeito da igreja. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer na corrente que me prenda, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus.
Queridos, como é que eles participavam da graça? Eles participavam da graça falando do Evangelho, ensinando o Evangelho, defendendo o Evangelho, confirmando o Evangelho, sendo presos por causa do Evangelho. Isso está claro nas palavras de Paulo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora eu aqui ouço, e eu sei que vocês ainda sabem que eu enfrento. Comunhão no sofrimento. Paulo, ele está estimulando os cristãos comuns residentes em Filipos a permanecerem firmes nessa parceria no Evangelho, a manterem uma postura resoluta por Cristo em função da hostilidade e da perseguição. E viver dessa maneira, disse Paulo, significa viver de uma maneira que seja digna do Evangelho. É pagar o preço. E pagar o preço é o privilégio que temos não de somente crermos, queridos. O privilégio que nós temos não é só crer. Por que que crer é um privilégio? Porque é graça, queridos. Crer é graça. Crer é algo que Deus nos deu. Foi Deus que nos deu essa condição. Mas Paulo está dizendo assim, olha, vocês também têm o privilégio de sofrer por Cristo. Queridos, nós que vivemos aqui no Ocidente, nós temos esse privilégio de não sofrermos perseguição. Mas quando nós olhamos para outros países, nós encontramos cristãos experimentando esse sofrimento. Quando nós entramos no mês de missões mundiais, nós recebemos e falamos para vocês de informações de missionários que estão em países onde o evangelho é proibido, que somente a junta de missões mundiais e pouquíssimos da junta sabem o nome daquele missionário. Nos cartazes não aparece a foto dele, porque ele vive em um país onde existe o sofrimento pelo evangelho, a perseguição. E aí, queridos, se nós formos olhar o padrão da igreja de Cristo, desde o princípio, esse padrão era uma igreja de cristãos perseguidos. Esse era o padrão da igreja. Quem era Paulo antes de ser apóstolo? Ele era alguém que perseguia os cristãos. Um dos entretenimentos dos romanos era ir para a arena romana, ver os crentes, os cristãos serem jogados para que os leões pudessem comê-los. Esta era a forma divertida dos romanos passarem os finais de semana. Então, a perseguição por causa do evangelho era algo comum da igreja. Então, queridos, o padrão que temos no evangelho é um padrão que nos mostra uma comunhão pelo sofrimento. O padrão de se viver o evangelho é a comunhão na esperança e a comunhão no sofrimento.
Você consegue entender o que é que Paulo está dizendo com relação à comunhão no sofrimento? Comunhão na esperança você conseguiu entender. É a esperança que todos nós temos de que um dia estaremos com Cristo. E essa esperança me estimula, baseado na graça, a estar junto com o outro, para que ele se mantenha firme até este dia. Então eu oro com o outro, eu caminho com o outro, eu pego na mão dele, coloco ele de pé, eu levo palavra de ânimo, eu o estimulo. Isso é caminhar na esperança. Agora, quando eu penso em caminhar no sofrimento, o que é que Paulo está dizendo? É sofrimento no quê? Paulo, querido, não está dizendo para a gente que sofrer é bom. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está enaltecendo, o que Paulo está trazendo como foco, o que Paulo está mostrando como algo importante, não é o sentir a dor por causa de Cristo. O que Paulo está enaltecendo aqui é o resultado dessa situação. É o privilégio em função da perseguição, em função do sofrimento, de poder levar o Evangelho. Vocês conseguiram entender isso? Paulo não está dizendo, olha igreja, você tem que sofrer, você tem que ser presa, você tem que ir para o tronco, você tem que ser açoitado. Dor, sentir dor física por causa do Evangelho é bom. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo daquela igreja, daqueles cristãos é, olha, o importante na comunhão do sofrimento é o resultado final. Essa perseguição que vocês sofrem, ela estimula a que o Evangelho seja pregado. Então é por isso que é bom. O resultado da perseguição, que é o levar o Evangelho, é que é importante na comunhão pelo sofrimento. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: será que para que este Evangelho, querido, seja levado, é necessário que nós soframos perseguição? Será que é necessário isso, queridos? Para que esse Evangelho seja levado, será que é importante que nós tenhamos a perseguição? Eu acredito que não. Eu acredito que não. O que precisamos entender é o imenso privilégio que temos, o quanto somos privilegiados em poder levar esta mensagem de salvação a outros. Eu não preciso de ser perseguido para ser estimulado a levar o Evangelho. Ser cristão é pagar um preço. É o preço que nos sobrevém porque estamos a caminho de levar o Evangelho a alguém. Por isso é privilégio. O privilégio é levar o Evangelho e não sofrer dor física, perseguição por causa disso. Naquele contexto, Paulo está dizendo, olha, o meu sofrimento, ele me fez, ele é resultado daquilo que eu fiz, mas necessariamente eu não estou dizendo que você tenha que ser perseguido, que você tenha que ser maltratado, açoitado, para que você possa levar o Evangelho, porque o resultado disso, que é levar o Evangelho, independe de você sofrer perseguição. É privilégio levar o Evangelho. Então, o sofrer pode significar, queridos, no nosso contexto, dizer não para o conforto, dizer não para o comodismo, dizer não para as prioridades. Em alguns contextos, pode ser perseguição, pode ser maltratado, quando nós temos situações de países onde o Evangelho é proibido. Mas
Quando olhamos para o nosso contexto, onde nós temos um país livre, a comunhão no sofrimento é nós podermos abrir mão, é nós sofrermos quando abrimos mãos de algumas coisas nossas. Do nosso conforto, de estarmos em casa, todos os dias da semana à noite, e aí nós vamos abrir a exceção para que num dia à noite eu faça um trabalho de videira. Isso vai me trazer um desconforto, um sofrimento, entre aspas. Abrir mão das minhas prioridades em algum momento, isso vai me trazer um desconforto. Então, queridos, viver dessa maneira é viver aquilo que Paulo nos fala, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que todos vocês permanecem firmes num só Espírito, olha só, num só Espírito. Queridos, lutando unânimes, estava começando a haver uma divisão dentro da igreja. Sintique e Evódia. Começou a haver uma divisão dentro da MCM. Sintique e Evódia, duas senhoras da MCM, começaram a criar uma divisão dentro da igreja, dois grupos. E aí Paulo diz, olha, cuidado, nós somos um só corpo, temos um só Espírito, lutem unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Começou a ter um problema dentro da igreja. Duas líderes da igreja se levantam e começam a travar uma batalha dentro da igreja. E aí Paulo diz, olha, cuidado, vocês são igreja, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de uma forma digna do Evangelho de Cristo, para que quer eu esteja indo, para que quer eu esteja aqui, eu ouça de vocês a respeito desta igreja. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Até aqui, queridos, nós temos uma carta aos Filipenses que nos mostra que não existe dois sentimentos dentro da igreja. Só pode existir um sentimento. O sentimento da koinonia, da comunhão. Não existe dois grupos de crentes na igreja. Aquela tropa do primeiro escalão e a tropa daquele que fica na linha da retaguarda. Paulo está dizendo que todos precisam estar na linha de frente, engajados, em comunhão na esperança da vida eterna e no sofrimento, porque eles estavam levando o Evangelho, eram parceiros nas correntes, na defesa do Evangelho, na confirmação. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, cuidado com a forma como vocês estão se portando dentro da igreja, porque a unanimidade, a unidade é fundamental na igreja. E Paulo chama atenção porque chega aos ouvidos dele que havia murmurações, divisões, discordâncias. E isso, queridos, mina as forças dos crentes. Paulo está dizendo o seguinte, ao invés de vocês se unirem
para resolver os seus problemas internos, vocês devem se unir para gastar tempo fora da igreja. Paulo está nos ensinando que para fazermos o trabalho de videira, nós precisamos deixar de lado as nossas queixas, as nossas murmurações, as nossas rivalidades, para juntos unirmos as nossas forças para trazermos os de fora para dentro da igreja. E aí Paulo, ele usa 2 exemplos de vida. Quando eu digo que vocês devem viver sem queixas, sem murmurações, de parar de olhar só para dentro de vocês, mas também olhar para fora, eu tenho 2 exemplos para vocês. Um deles sai do meio de vocês. O outro é alguém que anda comigo. Veja o que é que Paulo fala de Timóteo. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois vocês buscam o próprio interesse de vocês e não os de Cristo. Paulo está dizendo assim, eu conheço um homem, que é diferente de todos vocês. Eu não tenho ninguém igual a ele, que tenha o interesse pelo bem-estar de vocês. Queridos, isso é fantástico. O dia que nós tivermos uma igreja batista central, cheia de Timóteos, nós teremos uma igreja totalmente diferente. Você está entendendo o que é que Paulo está falando de Timóteo? Diz assim, igreja, tem um cara, um só. E olha que a igreja de Filipenses era uma igreja em alta estima para Paulo. Mas ele diz assim, ó, tem um homem só, que é diferente de todos vocês. Sabe por quê? Porque este homem, ele não pensa só no seu bem-estar. Ele se preocupa com o bem-estar de vocês. Querido, isso faz uma diferença tremenda. Faz uma diferença tremenda. Nós precisamos adotar essa prática timoteana, que é deixar de lado os nossos interesses e nos preocuparmos com o interesse do próximo. Porque hoje em dia, queridos, vamos ser bem sinceros, nós procuramos muito mais os nossos próprios interesses do que o interesse do outro, do que o interesse de Cristo. E aí Paulo está dizendo que trabalho de videira é motivado com o coração, como um coração de Timóteo, pois quem vive para os seus próprios interesses atrapalha a igreja. Quem vive para os seus próprios interesses cria problemas na igreja, como Sintique e Evódia. Elas olharam para dentro do seu próprio interesse e começaram a trazer problemas para a igreja. Porque quando nós começamos a olhar só para dentro de nós, quando nós começamos a buscar só os nossos próprios interesses, nós esquecemos do bem comum. Nós precisamos mudar o nosso foco, parar de olhar para os nossos próprios interesses particulares, para fazermos diferença. É agir como Timóteo, em favor do interesse de todos. Porque dessa forma nós vamos fazer um bem enorme para a igreja e para aqueles que virão de fora para dentro dela. Timóteo era incomparável em seu interesse pelos outros e não por si mesmo. Quantos de nós, queridos, somos Timóteos? Quantos de nós não precisamos ser mais Timóteos? Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não
os de Cristo. Se doar pelo outro. E aí, caminhando para o final, Paulo, ele fala de um segundo exemplo dele. Epafrodito. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador. Olha a palavra cooperação aí de novo, koinonia, parceiro e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficara sabendo que ele esteve doente. Queridos, eu já tinha lido esse texto inúmeras vezes, mas eu nunca tinha percebido algo fantástico sobre a postura de Epafrodito. Aparentemente, Paulo não conhecia Epafrodito. E ele então descobre algo maravilhoso sobre a vida e a pessoa desse rapaz. Veja o que é que Paulo então fala. E por que é que ele diz que os filipenses deveriam imitá-lo? Olha o que está no finalzinho do verso 26. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Epafrodito ficou sabendo que os filipenses ficaram sabendo que ele estava doente. Então, ele ficou angustiado, ele ficou preocupado, porque talvez a doença que ele estava passando poderia fazer com que eles ficassem desanimados, preocupados demais com ele. Você entendeu isso? Epafrodito ficou angustiado não porque ele estava doente. Ele ficou angustiado porque os crentes, os cristãos da igreja de Filipos tinham ouvido que ele adoecera. Você está entendendo a mudança de comportamento, de koinonia desse cara? Ele não estava preocupado com a doença dele. Ele estava preocupado com aquilo que a doença que ele passava poderia trazer de problema para aqueles que estavam sabendo da notícia. Queridos, quantos de nós podemos dizer isso a respeito da nossa atitude quando ficamos doentes? Quantos de nós podemos dizer que nos preocupamos em saber que o nosso estado de doença pode trazer problemas para o outro? Isso é mudança de comportamento, queridos. Timóteo e Epafrodito. A parceria no Evangelho é a vida cristã normal. Significa, queridos, que vida cristã normal é parceria. Significa permanecermos unidos no Evangelho, determinados a viver como cidadãos no céu, no meio de uma geração corrupta, trabalhando para vermos o Evangelho sendo defendido e proclamado e enfrentado bravamente, tendo as lutas, as perseguições que são inevitáveis. A nossa vida cristã não deve ser motivada pela culpa, mas pela graça. Uma vida de resultados pela graça que está em nós. E essa prática da vida cristã de parceria resulta em uma vida da igreja, em uma vida cristã completamente diferente daquilo que muitas vezes nós entendemos.
Então, a parceria no Evangelho é a vida cristã normal. Então, uma vida cristã normal é igual a parceria. Essa nossa vida cristã não deve ser motivada pela culpa, mas ela vai ser motivada pela graça. A graça que está pautada pela comunhão da esperança e do sofrimento. É uma vida de resultados pela graça que está em nós. E como é que eu faço a prática dessa vida cristã em nossas vidas? E aí Paulo nos ensina através da oração. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Queridos, o resultado de uma vida de comunhão é uma vida prática de oração, orar uns pelos outros. Paulo sabia que a igreja continuava orando por eles. Trabalho de videira é trabalho de oração uns pelos outros. E é a oração, queridos, diferente da oração por atacado. É eu saber necessariamente o que é que cada um de vocês tem passado e orar por cada um de vocês. E aí, enquanto eu fazia esse estudo, querido, eu comecei a perceber que nós precisamos ter uma metodologia de oração diferente. E aí, nós vamos elaborar um calendário de oração da igreja, onde todos aqueles que quiserem orar, eles estarão assumindo o compromisso de orar nominalmente por uma pessoa. Nós precisamos nos ajudar em oração. Uma vida cristã normal, cheia de graça, é uma vida onde a oração é parte integrante da nossa caminhada. E como é que nós temos olhado essa vertente? Nós temos orado efetivamente uns pelos outros e por todos. Então nós vamos criar, queridos, um calendário de oração na igreja. A partir das pessoas que fazem parte da igreja. E nós vamos criar uma metodologia para que aqueles que querem, eles vão se responsabilizar por orar nominalmente por aquela pessoa, durante um período, uma semana, um mês, 10 dias. E depois nós vamos trocar, nós vamos orar pelo outro, e assim nós vamos conseguir incitar no coração de vocês esse desejo de orar uns pelos outros. A prática da vida cristã de parceria, resultante da graça, ela ocorre também pela contribuição. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Queridos, uma vida prática de koinonia é uma vida onde nós contribuímos com o Evangelho. É onde nós ajudamos o outro, queridos. Se eu tenho uma mesa farta e meu irmão passa fome, tem alguma coisa errada na igreja. E eu só tenho conhecimento dessas necessidades se eu tenho koinonia. Você consegue perceber a diferença? Como é que eu sei se a irmã Jandima está passando por alguma dificuldade financeira e ela está precisando de algo dentro da sua casa se eu não tenho koinonia com ela? Eu não vou saber jamais. Ah, pastor, mas a irmã Jandilma, ela é amicíssima, amiga íntima de Rose, Rose sabe. E ela vem e fala comigo. Tá bom.
E quando eu sei dessa informação por intermédio de Rose, o que é que eu faço com essa informação? Então, queridos, o que Paulo está mostrando aqui é que uma vida de koinonia baseada na graça é uma vida de troca, de contribuição. Ele não está falando aqui de dar dízimo e oferta, não. Porque isso a gente nem questiona com relação às questões das nossas responsabilidades como cristãos. Ele está falando de olhar a necessidade do outro. É você saber o que é que o outro está precisando. Então, se eu tenho e o meu irmão não tem, eu preciso suprir essa necessidade dele, até que ele tenha condições de ter. Essa manifestação prática, irmãos, desta parceria, ela tem um alcance amplo. Nós vamos ver os filipenses compartilhando das dificuldades de Paulo ao enviarem ajuda para ele. O que Paulo está nos dizendo aqui é que nós temos que aprender a ser igreja que cuida da necessidade do outro. Porque a nossa cultura é pautada na ótica de que quem tem que ajudar é quem tem posses. Quem tem que ajudar é quem é rico. Quem tem muito dinheiro, esse tem que ajudar. Mas não. Nós temos que aprender que ajudar o outro é uma responsabilidade de todo o cristão, de todo crente. Porque Deus tem nos abençoado todos os dias, sejamos ricos ou sejamos pobres, Deus nos abençoa todos os dias. Você acordou hoje, você abriu os seus olhos, você tomou seu café, seja numa mesa farta com brioches, com waffles, ou seja, com uma xícara de café e biscoito creme cracker, não importa. O que importa é que você acordou e você comeu. Você foi abençoado por Deus. Então, nós precisamos aprender a dividir aquilo que nós temos. Seja o brioche ou seja o biscoito. Se eu tenho irmãos que carecem, eu divido o brioche e divido o biscoito. Porque nós temos uma tendência, irmãos, de dizer assim, não, eu tenho o irmão que é mais rico, ele tem a obrigação de dar. Ah, o irmão tem uma vida melhor do que a minha, é ele que divide o dele. Não. Paulo está dizendo que isso é a responsabilidade de todo cristão. Independente dele ser afortunado ou menos afortunado, se ele é um cristão, ele precisa se importar com o outro. Isso é a prática da comunhão. A prática, irmãos, desta graça da comunhão, ela também está na cooperação. Oração, contribuição, cooperação. Sim, e peço a você, leal, Sígigo, companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A manifestação prática desta parceria, queridos, tem alcance amplo através da cooperação também. Nós vamos ver um grupo de filipenses, como Epafrodito, Evódia, Sintique, Clemente, entre outros, como cooperadores de Paulo. Veja o que é que Paulo está dizendo. Olha, essas duas mulheres aí, que trouxeram a divisão para a igreja, você está vendo essas duas mulheres aí? Eu estou pedindo, eu estou rogando a você que cuide delas. E aí nós temos uma observação interessante, queridos, sobre isso. Sim, peço a você leal companheiro. No grego, segundo alguns estudiosos, leal seria o nome de um homem
chamado Sígizo. Então, Sígigo é um companheiro de Paulo, e não um leal companheiro, mas é uma pessoa. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Sígido, meu leal companheiro, ajude essas queridas irmãs, se aproxime delas, ampare elas, acolha, converse com elas, pois um dia elas me ajudaram e agora elas estão com problemas. Paulo tinha um companheiro, então ele pede a esse companheiro para que ajude a resolver os problemas, os conflitos que existiam na igreja entre essas irmãs. Queridos, a prática da comunhão, ela é uma prática da cooperação. Nós precisamos ser cooperadores da igreja. Nós precisamos ter pessoas que sejam apaziguadoras, que ajudem a liderança, que nos ajude a resolver os problemas. A prática da vida cristã de parceria resulta numa vida de cooperação. E queridos, como nós temos dificuldade em apaziguar as coisas? Nós somos mais para jogar gasolina no problema, para que ele fique muito mais complexo, do que para trazer palavra de apaziguamento. Então, na igreja, nós precisamos ser cooperadores. A igreja precisa de cooperação, de olhar para o outro e saber o que o outro precisa e ajudar o outro a se tornar alguém melhor, a resolver os seus problemas. A prática da vida cristã de parceria, resultante dessa graça, ocorre também, irmãos, através da edificação, oração, contribuição, cooperação, edificação. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo aqui está edificando, irmãos, encorajando, estimulando, dando força. Como igreja, nós precisamos chegar perto do nosso irmão com palavras de ânimo, de edificação, dizendo: vem cá, eu vou caminhar com você, me dê a sua mão, vamos em frente, está difícil, mas você vai vencer. Do que é que você precisa? Eu te ajudo. Isso é uma vida de parceria. A prática da vida cristã de parceria, resultante dessa graça, ocorre através da edificação uns dos outros. E aí, queridos, nós podemos dizer que a parceria no Evangelho é a vida cristã da igreja. Ela não é fruto de um coração culpado, mas ela é fruto de uma vida cheia da graça. É uma vida assim que se derrama sobre a vida da igreja. E uma vida assim se derrama sobre o coração dos irmãos, através da oração, da contribuição, da cooperação, da edificação. Essa é a vida cristã normal da igreja. Essa é a vida que nós precisamos viver. É assim que nós devemos nos medir. É uma vida vivida em comunhão, em que nós aprendemos a ser uma vida que participa da graça de Deus através de Jesus Cristo. E eu participo dessa graça engajado em comunhão, na esperança da vida eterna e no sofrimento porque eu estou levando o Evangelho. Então a parceria no Evangelho é a vida cristã normal da igreja. E a pergunta que você precisa responder hoje é se você tem sido parceiro da igreja, na proporção daquilo que você ouviu até aqui. Com isso, nós precisamos repensar nossa concepção de membresia na igreja. O que é ser membro de igreja?
O que é ser membro de igreja? Quem é membro da igreja? Todos vocês. Não é isso? Quem é parceiro da igreja? A gente tem que começar a repensar algumas intitulações que temos. E com isso, nós podemos entender a diferença do que é ser membro do que é ser parceiro. Veja o que é que os autores dizem na página 62. Em nossa sociedade, quando você se une como membro de algo, isso pode ter conotação de passividade e consumismo. Eu me associo a um clube e espero certos benefícios. A linguagem de parceria, por outro lado, transmite imediatamente a ideia de que nós estamos assinando um compromisso de envolvimento ativo. Nós somos parceiros, e sermos parceiros significa que temos responsabilidade. No nosso caso, sermos parceiros em um grande empreendimento, a missão do Evangelho de Cristo. Porque quando você é membro de igreja, muitas vezes você tem a conotação que você é membro do clube. E lá no clube você tem seus direitos. Quando você chegar lá, você quer que o clube esteja limpo, você quer que a piscina esteja com a água clarinha para você poder tomar o seu banho. Você quer levantar a mão quando você está sentado à mesa para que aquele que atende venha até você e você faça o seu pedido. Você é membro do clube, você tem direitos no clube. Só que você esquece dos seus deveres. E o que os autores estão dizendo é que na vida cristã, nós não somos membros de igreja. Nós deveríamos ser parceiros de igreja. Porque quando eu firmo uma parceria com Gilvan, eu estou assinando com ele um termo de compromisso. Quando eu sou parceiro dele lá no salão, na barbearia que ele está montando, eu não só tenho o direito, eu tenho também os meus deveres. E na igreja de Cristo, nós somos parceiros de Cristo, e não membros de Cristo. E como parceiros de Cristo, nós entendemos que o Evangelho é muito mais do que só receber. O Evangelho que exige que nós vivamos em profunda unidade, cooperação, solidariedade por causa da nossa parceria comum no Evangelho. Quando entendemos que somos parceiros de Cristo, nós começamos a entender que não existe duas classes de cristãos na igreja. Aqueles que fazem e aqueles que não fazem, os cooperadores e os espectadores. Nós estamos todos juntos no Evangelho, nós somos parceiros do Evangelho. Nós estamos fundamentados na comunhão focada na esperança, no sofrimento, praticando a oração, a contribuição, a cooperação, a edificação para pregarmos o Evangelho de Cristo. Isso é trabalho de videira. Então a linguagem de parceria transmite imediatamente a ideia de que estamos assinando um compromisso de envolvimento ativo. Nós somos parceiros de Deus no grande empreendimento que é pregar o Evangelho. Então, nós temos a missão do Evangelho. Não existem duas classes. Todos nós somos trabalhadores de videira. Paulo era o líder deles, um soldado fiel e exemplar nessa luta. E é o padrão que nós vamos ver no Novo Testamento. Temos líderes, pastores, presbíteros, que ensinam, que advertem, que repreendem, que encorajam. Todos nós, queridos, somos trabalhadores de videira.
Com isso, nós poderemos entender que não precisamos viver sobre a égide da culpa, mas como cristãos, nós vivemos sobre a égide da graça, a graça que nos alcançou. E é essa graça que me estimula a caminhar todos os dias em koinonia, em parceria, em comunhão com vocês. Uma comunhão baseada na esperança e no sofrimento, na esperança de que um dia chegaremos lá. E na certeza de que abrindo mão, sofrendo, entre parênteses, algumas coisas em nome do Evangelho, eu estou trabalhando para a frutificação da videira. E aí no próximo domingo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a necessidade de estarmos capacitados para isso. E aí, no capítulo 6, nós vamos falar sobre o âmago do treinamento. O que é que esse treinamento, ele nos proporcionará, ou ele nos proporciona, no que é que ele se baseia para que nós possamos fazer esse trabalho de videira. Então, o meu desejo, queridos, é que verdadeiramente esses estudos possam estar sendo a oportunidade para nós repensarmos, reavaliarmos, reaprendermos, aprendermos coisas novas a respeito do Evangelho, a respeito da vida cristã, a respeito da igreja, a treliça e a videira. Duas circunstâncias que estão tão pertinhos e se complementam, que estão ali se ajudando, mas que não podem jamais se sobrepor para que esse Evangelho, para que esta igreja possa verdadeiramente ser uma igreja fundamentada na palavra de Deus, na sua graça e no seu amor. Amém, queridos?